Bom, galera, então vamos lá, né, tratar de um assunto pertinente na parte de legislação do SUS, a Lei 8.080/90, que trata a respeito do assunto. E nesse vídeo aqui, justamente o que eu comentei para vocês, nós vamos tratar a respeito das competências da direção nacional, direção estadual e direção municipal, de uma maneira, né, de uma forma que possamos entender, guardar, fixar melhor as informações para o grande dia da nossa prova. Bom, vamos ver então, visualiza aí comigo, olha, competências, né? Como eu falei, da direção nacional, estadual e municipal. A primeira coisa que eu quero que você observe, que você entenda a respeito aqui do assunto, é que a gente pode, na verdade, entender que existe uma ideia de hierarquia, tudo bem? De planejamento, em que a direção nacional passa a ter um planejamento estratégico, certo? Um planejamento estratégico, que significa dizer que é um planejamento mais amplo, certo? Mais global, podemos dizer assim. Já a direção nacional é um planejamento tático, planejamento tático, em que esse planejamento tático ele é mais para a sua área, né, de cobertura, vamos dizer dessa forma. Na administração nós falamos que o planejamento tático ele é por setor. E a direção municipal, mais detalhada ainda, mais minuciosa. Então nós dizemos aqui que o planejamento ele é, na verdade, operacional. Ok? Ó, um planejamento operacional. Isso significa dizer que a direção municipal vai ter uma pegada muito maior voltada à execução. Tá bom? Ó, a executar uma determinada tarefa, por isso chamado de operacional, de realizar alguma coisa. A direção nacional, você vai perceber comigo, que é mais voltada a formular, normatizar, tudo bem? Porque está dentro desse campo aí de ampliação do planejamento estratégico. A direção estadual também, de uma certa maneira, mas ela vai complementar, ela complementa a direção nacional. E a municipal, conforme eu falei para vocês, mais voltada à realização de tarefas de execução. Bom, vamos ver isso aqui, né? Ah, deixa aí seu comentário, tá? Participa, beleza? Isso é muito importante. Bom, nós temos aqui então direção nacional, direção estadual, direção municipal. Eu fiz um esqueminha aqui visual. Então, a direção nacional, logo, os verbos mais utilizados são formular, normatizar, participar, definir, coordenar e estabelecer. Tá? Então, muito mais voltado a esses verbos de estabelecer, definir, normatizar. E aí, claro, isso vai sendo desdobrado para os outros níveis, para as outras direções, ok? E aí a direção estadual promover, então aquilo que foi normatizado, formulado, vamos dizer assim, né, pela direção nacional, obviamente a direção estadual precisa promover. Participar também, formular, porque vai complementar a direção nacional, acompanhar e divulgar os verbos utilizados aí, mais utilizados. Claro, deixa eu só deixar claro para vocês que é o seguinte, a gente tem outros verbos também, inclusive a direção nacional em algumas ocasiões ela também executa, tá certo? Eu vou mostrar para você daqui a pouco, mas é como eu falei, são verbos que é para chamar a nossa atenção na hora da resolução de uma prova. Direção municipal, executar, é o mais utilizado de todos, tá? Mas também tem participar, e normalmente participar da execução, quando essa execução ela é feita pela direção nacional ou ela é feita pela direção estadual, você vai encontrar isso aqui também, ó, participar da execução. Colaborar, formar e celebrar. Também são outros verbos utilizados pela direção municipal, ok? Continuando, eu trouxe aqui também para vocês, olha que bacana, espero que vocês gostem, de um comparativo, né, ou comparativos das competências da direção nacional, da direção estadual e da direção municipal, ok? Então vamos lá. No caso da direção nacional, como você pode observar aqui, deixa eu só pegar outra cor.
Então fica tudo muito igual, né? Deixa eu escolher aqui. Essa aqui é muito escura. Essa daqui é melhor. Ó, direção nacional. Olha que interessante. Formular, avaliar e apoiar as políticas de alimentação e nutrição, certo? Agora, se você observar aqui, no caso da direção estadual, vai dizer assim, ó, coordenar em caráter complementar os serviços de alimentação e nutrição. Por quê? Porque, veja bem, né? A direção nacional visa formular, avaliar e apoiar políticas ligadas a essa área, alimentação e nutrição. A estadual vai coordenar em caráter complementar. Por quê? Porque, de uma certa forma, já está sendo feito aí pela direção nacional. E também, olha que interessante, a direção estadual vai executar ações e serviços voltados justamente a essas áreas de alimentação e nutrição. Já a direção municipal, olha só o que cabe a ela: executar serviços de alimentação e nutrição. Você conseguiu visualizar, perceber as diferenças, né? Porque as três informações constam nos artigos da Lei 8.080/90 sobre a direção nacional, direção estadual e direção municipal. Porém, o que ocorre aqui? Como você deve ter percebido, a direção nacional está preocupada com a formulação, a avaliação e apoiar políticas públicas. A direção estadual em coordenar e em caráter... Olha só que interessante. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Ó. A direção estadual, a principal competência, a principal atividade para essa situação é coordenar, tudo bem? Coordenar serviços aí, né? Políticas de alimentação e nutrição. Porém, pode fazer em caráter complementar a execução de ações e serviços de alimentação e nutrição. Por quê? Porque a execução fica a cargo da direção municipal. Então, você vê que interessante? Então, formular, avaliar, apoiar políticas, direção nacional. Coordenar, direção estadual. Executar, direção municipal. Bem ligado àquilo que eu acabei de comentar, né, no slide anterior. Continuando, vamos lá. Agora a gente vai ver também outros comparativos. Ó. Direção nacional, participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente, de saneamento básico e relativas às condições e ao ambiente de trabalho. Já a direção estadual, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Veja que aqui na direção nacional, o verbo, a palavra utilizada no caso, né, melhor dizendo, é implementação. Já na estadual, execução. Participar na formulação, a mesma coisa, né? Participar na formulação, participar da formulação. E também participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho, no caso aqui também, né, da direção estadual. Já municipal diz participar da execução e não formulação. Percebe essa diferença? Participar da execução. Formulação é, no caso da direção estadual e da direção nacional. Agora, execução fica a cargo aqui, ó, participar da execução da direção municipal, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. Então, como eu sempre costumo dizer, né, na prova de concurso, a banca examinadora ela vai fazer o quê? Ela vai misturar esses conceitos, né, como você já deve ter estudado, lido isso aqui e resolvido questões de provas anteriores. Então, todo cuidado é pouco. Vamos lá. Agora é o seguinte, galera. Eu vou tratar de cada artigo da legislação da Lei 8.080, né, do Sistema Único de Saúde, da seção 2, que se refere às competências de cada uma delas. Eu primeiro quis mostrar para você comparativos, verbos mais utilizados para cada tipo de direção, mas é importante também a gente fixar essa informação lendo inciso por inciso. Então, vamos lá. Artigo 16. A Direção Nacional do Sistema Único da Saúde, SUS, compete
formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. Acabamos de ver isso. Com certeza já está fixando, já está memorizando aí, né? Também participar na formulação e na implementação das políticas ligadas a controle das agressões ao meio ambiente, de saneamento básico e também relativas às condições e aos ambientes de trabalho. Também acabamos de verificar isso naquela ideia de compatibilidade, né, das direções. Continuando, também cabe à direção nacional definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade. Veja que não fala aqui em executar, fala em definir. Definir planejamento, definir programas de governo, definir política pública ligada a isso, né? Definir objetivos e metas e estratégias. Objetivos é aquilo que você pretende alcançar, assim como as metas também, e as estratégias são os caminhos para que você alcance aquilo que é desejável. Também definir e coordenar sistemas de rede de laboratórios de saúde pública, também definir e coordenar sistemas de vigilância epidemiológica e também definir e coordenar sistemas de vigilância sanitária. Além disso, participar da definição de normas e mecanismos de controle com órgãos afins de agravos sobre o meio ambiente ou dele decorrentes que tenham repercussão na saúde humana. Então, vai participar da definição de normas, ou seja, normatizar, regulamentar. 5. Participar da definição também de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho. Então, quando se falar em normatizar, regulamentar condições, ambientes do trabalho, logo, direção nacional. E coordenar a política de saúde do trabalhador. Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica. Veja que aqui fala em coordenar e participar na execução. Por quê? Porque a execução vai ficar a cargo da direção municipal. E a direção nacional participa na execução. Então, veja o verbo utilizado aí. Participa na execução. 7. Estabelecer normas. Você viu que toda hora eu falei nisso, né? De normatizar, de estabelecer normas. E executar. Opa, aqui nós temos uma exceção, né? Vamos dizer assim, da regra, porque aqui a execução cabe à Direção Nacional de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos estados, Distrito Federal e municípios. Bom, aí você pergunta, mas execução não é operacional? Por que é direção nacional? Pensa bem comigo, portos, aeroportos e fronteiras, na verdade, isso tudo, se a gente parar para pensar, tem a ver justamente com a União. É a União que, na verdade, cuida, normatiza dessas situações, ok? Por exemplo, no caso de uma fronteira, eu até costumo dizer isso em aulas presenciais também, no caso de fronteiras, qual tipo de polícia que você vai ter lá? É a Polícia Federal. Por quê? Porque quem cuida, quem compete a quem cuidar da fronteira, a Administração Pública Federal, a União. Assim também ocorre com os portos e aeroportos. Então, creio eu que dá para guardar essa informação dessa maneira, tá? E claro que a direção nacional ela não vai executar sozinha, ela pode ter a ajuda, a contribuição dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Por exemplo, se você pensar no Porto de Santos, Santos é um município. Executar vigilância sanitária lá no Porto de Santos é competência da direção nacional, mas é obviamente que tanto o estado de São Paulo, no caso, e o município de Santos vai também contribuir de maneira complementar para a execução da vigilância sanitária nesses casos aqui, tá bom? A mesma coisa ocorre aí com o aeroporto de Guarulhos, né? Então, compete a execução aí da direção nacional com contribuição do município de Guarulhos e também do estado de São Paulo. E assim por diante em todas as outras regiões do país. Continuando também, nós temos aqui, né?
Cabe à direção nacional estabelecer critérios, parâmetros, métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano. Então, quando se falar em qualidade sanitária de produtos, está se referindo à direção nacional estabelecer critérios, parâmetros e métodos. De novo, um verbo aqui muito utilizado, estabelecer ou definir, né? Promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde. Então, vai promover essa articulação, cabe à direção nacional. Formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde em articulação com os demais órgãos governamentais. Identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde. Aqui dá para você matar de que maneira, pessoal? Porque ele já comenta, né, aqui no próprio inciso, estaduais e municipais. Bom, faltou quem aí falar, né? Federais. Então, logo, só cabe à direção nacional. É uma forma também de você guardar, um macete, né? Eu até coloquei aqui no material também que eu estou disponibilizando para vocês, ok? Que quando se tratar, por exemplo, aos estados, logo está se referindo à direção nacional. Quando se tratar aí aos municípios, está se referindo à direção estadual. É uma maneira também, um macete, da gente matar questões relacionadas a isso. Por que eu estou tratando esse assunto aqui, né? Justamente porque é um assunto que causa muita dúvida para a galera. E é difícil, né? Porque são muitos incisos para a gente lembrar no dia da prova qual é a competência da direção nacional, a direção estadual e a direção municipal. Também, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. É muito genérico isso aqui, então cabe à direção nacional. Prestar cooperação técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Bom, você percebe aqui, né, que falta somente falar nacional, União, né, faltou falar União. Então, se faltou falar União, logo é porque a direção nacional que vai prestar essa cooperação técnica, né? Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde, o SUS, e os serviços privados contratados de assistência à saúde. Mas vai elaborar normas. Percebeu? Falou em normatizar, direção nacional. Promover a descentralização para as unidades federadas. Olha, gente, isso aqui, unidades federadas, UF. Guarda isso, tá? Quando você vai preencher um documento, seja ele físico ou virtual, né, tem tudo um cadastro lá para você fazer, você já percebeu que aparece para você justamente isso, né? UF, que é a unidade federada, que significa nada mais, nada menos que o Estado. Aí você vai escolher lá o Estado. Então, dá para matar a questão também, se por acaso tiver essa alternativa lá, que está se referindo à competência da direção nacional. UF, unidades federadas e também, claro, né, municípios dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal. Além disso, deixa eu pegar aqui, marca texto, normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, componentes e derivados. Bom, aqui está falando, nacionalmente, então dá para matar também uma questão. Eu estou tentando mostrar para você aqui, meu amigo, minha amiga, né, está aí assistindo, palavras-chave, tudo bem? Palavra-chave que vai contribuir, vai ajudar para que você consiga guardar essa informação. Né? Não é uma coisa tão fácil, tão simples assim de guardar, então a gente procura guardar aí com as próprias dicas dos incisos. Coloca aí, o que você está achando a respeito disso, tá? E 17, acompanhar, controlar e avaliar as ações dos serviços de saúde respeitadas as competências estaduais e municipais. Gente, você está falando respeitadas as competências estaduais e municipais?
Logo, o que faltou aqui falar? Nacionais? Então, logo está se referindo a uma competência da direção nacional. Tudo bem? Vamos lá. Elaborar o planejamento estratégico. Aqui é fácil, né, de matar isso aqui, porque ele fala planejamento estratégico nacional, logo só está se referindo, evidentemente, à direção nacional. No âmbito do SUS, em cooperação técnica com os estados, municípios e Distrito Federal. Estabelecer o Sistema Nacional, tá vendo? A direção nacional compete de auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o território nacional. Pô, se é em todo o território nacional, é amplo, é abrangente, é global, como eu comentei para vocês, né? Em cooperação técnica com os estados, municípios e Distrito Federal. Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da Direção Estadual do Sistema Único de Saúde, SUS, ou que representem riscos de disseminação nacional, ok? Bom, temos aqui o artigo 17, que vai tratar da direção estadual. A direção estadual do Sistema Único de Saúde compete, inciso 1º, promover a descentralização para os municípios. Então, gente, você vai sempre pensar assim, pô, se é para os municípios, vem de quem? Vem dos estados. Porque a gente pode pensar, tem essa ideia, né? Essa noção, ó. Primeiro você tem aqui a União, depois você tem os estados, numa ordem, né? Sequencial. E depois nós temos o quê? Os municípios, certo? Os estados aqui também nós temos o Distrito Federal, né? Então você tem aqui a União, os estados e os municípios. Então, normalmente, quando fala para os estados, logo está se referindo a quem? Está se referindo lá atrás à União. Então, da União para os estados, dos estados para os municípios. Por isso que eu falei, dá para matar a charada aqui, que está se referindo à direção estadual. 2. Deixa eu só pegar aqui o marca-texto. Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde. Aqui é um pouquinho mais complicado, né, para você guardar. Então, marca aí que isso aqui é direção estadual, tudo bem? Ó, direção estadual. Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde. Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios. Bom, gente, se é aos municípios, então está vindo de quem? Do Estado para os municípios. Aquilo que eu já comentei para vocês. Está aqui, ó, esqueminha, né? Beleza? E executar supletivamente ações e serviços de saúde. Continuando, coordenar em caráter complementar, coordenar e em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de alimentação e nutrição e de saúde do trabalhador. Veja, pessoal, que aqui ele fala qual é a competência da direção estadual? É coordenar. Executar vai fazer em caráter complementar. Por quê? Porque executar é competência da direção municipal nesses assuntos aqui. Ok? Então, a competência principal aí, no caso, é coordenar. Então, você lembra disso aí que eu mostrei para você? Definir, no caso, seria para a direção nacional, coordenar direção estadual e, no caso aqui, executar. Você tem aqui, no caso, em caráter complementar, a direção estadual, mas executar como fator principal aí de competência para a direção municipal. Continuando, vamos nessa. Participar junto aos órgãos afins do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana. Isso aqui já é um pouquinho mais complicado para a gente ter um esquema aí de gravar a informação. Então, tem que anotar isso aqui, né, em separado. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, participar da formulação, já que quem vai formular é a direção nacional e a direção estadual participa, e quem vai executar é a direção municipal, então ela participa, né? Participa da formulação e participa da execução, como se fosse caráter complementar.
Participar das ações de controle e avaliação das condições e ambientes de trabalho. Participar das ações de controle, por quê? Porque, na verdade, cabe como primordial aí para a direção municipal, né? 8. Em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde. 9. Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade de referência estadual e regional. De referência estadual, você já está se referindo à direção estadual. Regional, aí você pode entender também a ideia do município. Vamos lá. Coordenar a rede estadual. Aqui super fácil de matar, né? Porque ele já fala coordenar a rede estadual. Claro, direção estadual. De laboratórios de saúde pública, homocentros, gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa. Estabelecer normas em caráter suplementar para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde. Formular, aqui, estabelecer normas em caráter suplementar, tá? Ou seja, um reforço, né? Suplementar, nós podemos entender como um reforço. Por que reforço? Porque quem estabelece normas é a direção nacional, certo? Mas de maneira como um reforço, como um suplemento, a direção estadual também pode estabelecer normas. E mais, vamos lá? Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, porque cabe à União, cabe então à direção nacional e a direção estadual colabora. Acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada. Bom, você lembra, né? Falou em unidade federada, está se referindo a Estado. Então, fácil de matar essa também. E agora nós vamos verificar aqui o artigo 18, que trata da direção municipal, galera. Olha só. A direção municipal do Sistema Único de Saúde compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar serviços públicos de saúde. Executar serviços públicos de saúde. É isso que você precisa guardar. Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde. Agora veja, participar do planejamento. Por que isso? Porque, na verdade, quem tem a competência maior, que no caso seria, nesse sentido, a direção estadual. E aí, a direção municipal participa disso. Participar da execução do controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. Participar da execução, porque todos acabam fazendo esse tipo de fator aqui no caso. Continuando, executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento básico, de saúde do trabalhador. Repara que aqui fala o verbo utilizado é executar. Por quê? Porque a direção nacional define, a direção estadual coordena e a direção municipal executa ações ligadas a esses fatores. Dar execução no âmbito municipal à política de insumos e equipamentos para a saúde. No âmbito municipal fica muito simples, muito fácil matar uma questão relacionada a isso. Né? Você vai encontrar lá no enunciado da questão. A direção municipal compete. 2 pontos. Alternativa A. Apareceu isso, dá para matar tranquilamente. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las. Ok? Formar consórcios administrativos intermunicipais. Gente, isso aqui é uma competência, como posso dizer, privativa, tá? Até vou escrever aqui. É uma competência privativa da direção municipal. Então, guarda isso que você não erra. Caiu na sua prova, consórcios, logo, direção municipal. Pode fechar o olho e marcar a alternativa que menciona a direção municipal. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. Isso aqui é bom você marcar, né? Direção municipal nos seus esquemas aí de estudo.
colaborar com a União e os estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, porque você deve se lembrar que eu comentei isso. A execução cabe competência à direção nacional, mas a direção municipal vai colaborar também com a União na execução da vigilância sanitária nos portos, aeroportos e fronteiras. Continuando, vamos lá. Observado o disposto no artigo 26 desta lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde. Então, vai celebrar convênios, contratos, quem? A direção municipal. Controlar e fiscalizar os procedimentos de serviços privados. Gente, isso aqui também já foi tema de prova algumas vezes, pode cair de novo, inclusive na sua prova. Então, toma cuidado, né? Controlar e fiscalizar os procedimentos de serviços privados de saúde. Então, isso é direção municipal. Normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação. E, por fim, artigo 19, ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos estados e aos municípios. Continuando, aguenta aí, firme e forte, hein? Não desiste não. Vai valer a pena no dia da sua prova, tá? E você pode revisar, visualizar isso aqui depois, de novo. Algumas dicas aí importantes. Quando se referir aos estados, logo se refere direção nacional. Então, da União para os estados, ok? Quando se referir para os municípios, direção estadual. Quando se referir estados, Distrito Federal e municípios, está se referindo à direção nacional. Quando se referir União e estados, está se referindo à direção municipal. Mais uma dica aí para a gente conseguir resolver questões que se relacionam aí ao artigo 16, 17 e 18, porque a banca examinadora tende a misturar tudo isso. Vamos lá. Em falar em banca examinadora tende a misturar tudo isso, nós vamos resolver questões agora, né, para você observar como que o tema pode cair na sua prova. Questãozinha aqui diz assim, a direção estadual do Sistema Único de Saúde compete. Vamos lá. Afirmativa 1. Promover a descentralização para os municípios. Para os municípios. Né? Estados para os municípios. Só um minutinho. O celular aqui ligou. Pronto, resolvido. Então, promover a descentralização para os municípios. Tem alguma coisa a ver? Vamos lá. 2. Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde. 3. Elaborar o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica com os estados, municípios e Distrito Federal. Bom, gente, a 3, com certeza absoluta, né? Olha só, dica de questões assim, de afirmativas, tá? Eu tenho plena convicção que você sabe que essa aqui cabe à direção, cabe à direção nacional. Bom, se cabe à direção nacional e está se perguntando da direção estadual, tudo que tiver afirmativa 3, você pode passar a régua, meu amigo, sem medo de ser feliz. Então, já era a alternativa B, já era a alternativa C, já era a alternativa D. Olha como fica fácil a nossa vida. Outra coisa, 4. Formar consórcios administrativos intermunicipais. Se você voltar um pouquinho aí, você vai ver que eu falei que isso aqui cabe à direção municipal. Também dá para matar charada, tranquilamente. Então, tudo que tiver afirmativa 4, você passa a régua. Pronto, achamos nosso gabarito. Logo, afirmativa 1 e afirmativa 2 é competência da direção estadual. Ainda mais porque dava para matar, né? Para os municípios, lembra lá a dica? Deixa eu voltar aqui, Olha lá, para os municípios, direção estadual. Certo? Então, logo, alternativa A nessa questão, ok? Vamos lá, mais uma questão. Uma questão de 2016, que é no concurso aí da VUNESP, Prefeitura de Várzea Paulista. Olha, questão de procurador jurídico, que bacana, né? Mas que dá para a gente utilizar aqui tranquilamente. A direção municipal do Sistema Único de Saúde compete. Bom, compete a direção municipal. Você tem que achar alguma coisa ligada a isso. Então, vamos lá. Olha que interessante. Eu vou começar aqui, gente. Alternativa B. Olha só o que ela diz. O acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade
no âmbito da unidade federada. Bom, gente, se fala unidade federada, está se referindo aqui a Estado. Se está se referindo a Estado, é direção municipal? Não, né? Então, aqui é direção o quê? Ó? Direção estadual. Então, já dá para você eliminar a alternativa B com certeza absoluta. Continuando. Alternativa D. D de dado. Elaborar o planejamento estratégico. Bom, gente, se fala em planejamento estratégico, logo é o quê? Direção nacional. Então, veja, já dá para eliminar a alternativa D também. Claro, eu estou indo nas mais fáceis mesmo. É normal. Eu vou bater o olho na hora da prova e vou verificar. Pô, isso aqui está fácil, né? Alternativa E. Coordenar um sistema de redes integradas de assistência de alta complexidade. Coordenar é direção municipal? Com certeza absoluta que não. Então, já dá para você passar a régua nisso aqui também, ok? Aí, sobrou o que para a gente? Alternativa A. Formular normas e estabelecer padrões. Formular, gente, é um verbo utilizado para direção estadual e, quando muito, para direção é um verbo utilizado para direção nacional e, muito provavelmente, também para direção estadual. Tanto que aqui diz, ó, em caráter suplementar, reforço, lembra? Aqui seria o que, então, logo? Aqui é direção, ó, direção estadual. Porque fala em caráter suplementar. Por quê? Porque é competência maior da direção nacional. Logo, qual é o nosso gabarito? Dá para matar. Alternativa C. Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. Cara, não é maravilhoso isso? Né? Então, vamos continuar. Bora, vamos lá. Próxima. Essa questão aqui caiu no concurso do Dante Pazanese, para enfermeiro, Quadrix, 2013. A direção estadual do Sistema Único de Saúde compete. Outra competência aqui, vamos lá. Só que dessa vez, ó, a gente tem que achar que cabe para a direção estadual. Mesmo esqueminha que dá para você fazer tranquilamente. Vamos lá. Ó, já bati o olho aqui e já vi o seguinte, ó. Promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações. Gente, se é para os municípios, é aquele macete nosso. Logo é o quê? Direção estadual. Pô, justamente o que está se perguntando aqui. Logo, a afirmativa 1, ela está correta. Então, você faz o seguinte, meu amigo, ó. Ó o que eu vou fazer, ó. Já vou passar a régua na alternativa. Vocês estão me acompanhando aí? Tá de boa? Então, comenta aí. Quem está acompanhando o raciocínio. Ó, alternativa C já era. Alternativa D. Olha só que belezura. Alternativa D já era. E a alternativa E também já era. Só nessa primeira. Ou é A ou é B. Certo? Ou é A ou é B. E o que é diferente aqui? É diferente aqui, gente, ó. É a afirmativa 4. Que tem na A e não tem na B. A afirmativa 4 diz: controlar e fiscalizar os procedimentos de serviços privados de saúde. Foi o gabarito da questão anterior, galera. Que isso aqui, na verdade, é direção o quê? Lembra? É direção municipal. Ah, não, deixa eu voltar lá para você ver aqui, ó. Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. Cabe à direção municipal. Então, veja. A afirmativa 4 está errada. Então, a gente já passa a régua aqui também na alternativa A, sem nem precisar ler a 2 e a 3, porque eu bati o olho, eu vi que essas duas dava para resolver, é fácil. Logo, gabarito, alternativa B, somente 1, 2 e 3, né? Tudo bem? Aí você fala, pô, mas essas duas aqui eu não sei. Bom, não importa, mas depois você vai verificar lá, participar das ações de controle, que se refere a acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde. Certo? Ficamos com a alternativa B nessa questão. Bom, beleza? Tudo bem até aqui? Então, bora aí continuar estudando firme e forte. Eu tenho certeza absoluta com essas informações aqui, com esse vídeo, você estará muito mais apto a prestar a prova de concurso aí da matéria de legislação do SUS, tudo bem? Mais preparado, tudo bem? Mas quanto mais vezes você tiver acesso a essa informação, muito melhor vai ser o seu aproveitamento, não tenho dúvida disso. Porque o estudo, pessoal, é
repetição. Quanto mais vezes você repete uma informação, melhor é. Você vai fixando, você vai memorizando a informação, tudo bem? O conteúdo programático, o assunto, o tema. Olá, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Agente Comunitário de Saúde da Prefeitura de Guarulhos. Se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório. Curso completo, com todas as matérias, tudo o que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Estudando de maneira adequada, estudando com foco, organização e disciplina e na sequência das aulas como elas devem ser. Isso com certeza absoluta vai te dar uma impulsionada para você ser aprovado nesse concurso. Deixa eu mostrar para vocês aqui quais são as vantagens do nosso curso online preparatório, tá bom? Para você, claro, ter uma ideia, ter uma noção de como que funciona o nosso curso. Bom, é o seguinte, vantagens do curso. Acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser e o curso fica válido durante um ano e acaba servindo de base para outros concursos, inclusive. Teoria e questões comentadas. Você vai ter no curso centenas de questões comentadas pelos nossos professores e posso te garantir isso faz toda a diferença na sua preparação. Material em PDF das aulas. Então, você recebe no seu e-mail você recebe na plataforma, tá? No seu e-mail você recebe os dados de acesso. Na plataforma vai estar lá também para você baixar o material em PDF das aulas. A gente transforma os slides dos professores em material em PDF. E ainda por cima, dois bônus. Caderno de questões, que são questões gabaritadas para você treinar. Beleza? Olha que show. Serão milhares de questões. Além das questões comentadas em vídeo, você vai ter questões gabaritadas no material em PDF, separados por matéria, tá? Milhares de questões para você resolver. E também simulado. Nós vamos aplicar um simulado, uma data que vamos determinar ainda, antes, pouco antes da prova, tá bom? Para você ver como que está aí o seu desempenho, certo? Bom, quanto custa esse curso preparatório, gente? Promoção especial de lançamento, hein? De R$ 497 reais por apenas R$ 297 reais ou 12 vezes de R$ 29,65. Agora me diz uma coisa. O que você paga com R$ 29,65, hein? Hoje em dia você não compra absolutamente nada. Não consegue comprar um lanche, não é verdade? Se você economizar um pouquinho por mês, você adquire seu curso online preparatório completo para ser aprovado nesse concurso de agente comunitário de saúde. Vai valer muito a pena para você. Lembrando que contando com um salário mais benefícios, você vai ter por volta de R$ 3.870. Então, um concurso que com certeza absoluta acaba valendo muito a pena, mas você tem que estudar porque a concorrência vai ser grande. Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Vai ter um botãozinho vermelho lá, você vai clicar nele, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. Fica um consultor nosso à sua disposição. Tem dúvida? Manda uma mensagem para lá que a galera vai te atender e vai sanar suas dúvidas. Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, tá bom? Bom, é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês, te aguardo dentro da plataforma, hein? Já clica no link aí abaixo na descrição, na barra de comentários, faça a sua matrícula e inicie imediatamente os seus estudos. Valeu, grande abraço, até mais!